A última lei desenvolvida foi a lei de Avogadro, né? A lei de Avogadro, ela vem para nos dar uma ideia de como tanto a pressão quanto o volume, né, dependendo da situação do seu sistema, pode variar com o número de mols. Isso seria, então, estamos falando aí da quantidade, então, de matéria, tá bom? Então, da quantidade de matéria com que a gente possa inserir ali na equação dos gases ideais. A quantidade de matéria, pessoal, então a gente representa aqui por N, que é o número de mols, e se a gente mantiver, por exemplo, o recipiente com uma pressão constante, nós vamos perceber que o volume é proporcional à quantidade, então, de matéria, ou seja, ao número de mols da matéria. Lembre-se que nós estamos falando aqui, né, pessoal, século XVIII, século XIX, ou seja, ainda não se sabia como os gases interagiam entre si, sobre interação molecular. Havia alguns estudos que já davam esses indícios, né, mas aqui nós estamos tratando, né, o gás praticamente como uma partícula que não interage, né? Ou seja, a gente nem está considerando o próprio volume de cada molécula. A gente está considerando o volume do recipiente. Depois, mais para frente, eu vou mostrar as correções, como que acontece. Então, o último passo aqui, nós vamos correlacionar, então, o número de mols, né? Isso é muito fácil da gente obter, por exemplo, né? Você tem ali a correlação, né, de volume e número de mols, onde vocês podem calcular aqui da V1N1 é igual a V2N2, tá certo? Aqui eu mostro só um exemplo, né, de como que a gente utiliza isso para calcular o número de mols, né? Se você conhecer, por exemplo, o volume 1 e o volume 2 e souber a quantidade, né, inicial, você consegue saber, né, qual é o aumento da quantidade de matéria, se você quiser aumentar o volume e assim por diante, tá bom? Bem, isso é interessante porque agora a gente pode também correlacionar em um gráfico o volume de um recipiente em função da quantidade de matéria, em função do número de mols. Então nós observamos que para um gás ideal nós temos então uma variação linear com o número de mols deste gás, tá certo? Pessoal, aí tem então um resumo de todas as leis, né? A lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Avogadro, né? Formando então a famosa equação, né? PV igual a nRT, onde vocês conseguem então correlacionar cada termo dessa expressão com a evolução histórica do conhecimento, então, de como as variáveis de um gás perfeito, né, ou um gás ideal, né, ocorre e como isso foi distribuído ao longo do tempo, tá bom? Um dos pontos-chave que eu vou mostrar para vocês é que essa equação ela é muito boa em algumas determinadas circunstâncias, mas em outras a gente vai ter que fazer algumas correções, que essas correções foram introduzidas, né, por um cientista chamado Van der Waals, né, e o Van der Waals, ou Van der Waals, né, ele teve um papel fundamental para colocar mais argumentos nesta equação, né, corrigir essa equação em algumas determinadas situações, porque nós estamos falando aqui do empirismo, né? O que é o empirismo? Você tem leis empíricas construindo uma lei universal, né? Isso é muito interessante. Essa lei dos gases ideais, ela foi construída, né? Essa equação, ela foi sendo construída ao longo do tempo por experimentos, né? E por o que a gente chama de empirismo, por relações empíricas, né? No entanto, se a gente for observar, por exemplo, neste caso, se a gente mantiver, por exemplo, o número de mols constante, e se nós passarmos RT dividindo PV, esse valor tem que ser constante para os gases reais, né? Então, PV sobre RT deveria ser o número de mols, um valor constante. Então, se a gente tivesse, por exemplo, 1 mol,
para qualquer pressão e volume variando, né, a temperatura e tudo mais, esse valor teria que ser 1, né, por exemplo. Né? Isso é muito interessante, só que esse modelo, que é o modelo do gás ideal, do gás perfeito, ele não leva em consideração, por exemplo, o próprio volume do gás, de cada molécula. Lembrando que você, no recipiente, você vai ter uma certa quantidade de gás, mas aqui a gente está considerando o volume do recipiente. Mas se fosse ver corretamente, a gente teria que descontar o volume do próprio gás, né? Porque cada molécula vai ter um volume, né? E o principal é o seguinte, dependendo do tipo de gás, esse volume não é tão fácil de ser descrito. Por que que não é fácil? Vamos imaginar um gás, né, onde você tenha uma nuvem eletrônica em volta dos carbonos, né, por exemplo, propano, né, ou se você pega o próprio nitrogênio, que ele vai ter 2 átomos, ele vai ter um formato já diferenciado por causa do efeito da nuvem eletrônica. Então é muito difícil a gente descrever o próprio volume intrínseco de cada molécula, né? Mas alguns pesquisadores tentaram desenvolver alguns modelos e eu já falo para vocês que cada gás vai ter um modelo ajustado, né, de acordo com suas propriedades. Porque é impossível a gente fazer uma descrição geral, né, com muita precisão que abranja, por exemplo, todos os gases. Isso é praticamente impossível. A gente vai precisar abrir mão de alguns parâmetros, né, que faça, por exemplo, essa correção de volume. Outra coisa, pessoal, vamos pensar o seguinte, à medida que você comprime o gás, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as moléculas, né? Elas vão ficar cada vez mais próximas. E aí, forças de repulsão e forças de atração vão começar a ser importantes a uma determinada pressão. Tá certo? Então, isso vai também influenciar. Mas e aí? O que a gente faz então com esses 3 fatores, né? Com essas 3 leis mostrando para a gente aqui como que é a relação, né, do gás perfeito com o gás ideal? A gente vai ter que corrigir isso aí. Então, no próximo aula eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa correção e o porquê desta correção.